Agora, se a gente se rebelar e se a gente propositalmente, além de não obedecer, ficar levantando sedições dentro da igreja, a gente só vai ter problemas para as nossas vidas e infelizmente não vai fluir. E aí a gente vai sofrer sanções do nosso Deus, como está escrito aqui em Provérbios capítulo 6. Olha o que está escrito aqui: olhos altivos, língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina. Então isso pode acontecer. Você está entendendo aí o que Deus está falando? Se você está entendendo, pode glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo aí nos comentários. Participar da membresia de uma igreja não é fácil, mas a gente tem que ter cuidado para a gente não entrar em sedições e não provocar sedições, para a gente não entrar no círculo da fofoca, não fazer parte da fofoca e não se levantar contra ninguém e não semear contenda entre os irmãos, tá? E às vezes essa contenda é semeada, geralmente a contenda é semeada contra o pastor da igreja, ou para derrubar o pastor, ou para deixar ele numa posição meio chata mesmo, enfim. Eu sei que nós precisamos vigiar, mas repito, a gente continua sendo ovelha do nosso Deus. Jesus Cristo continua sendo o nosso sumo pastor, então você não pode fugir disso. E se eu lhe garanto, se você aprender a obedecer o Senhor Jesus Cristo que você não vê, fatalmente você vai obedecer às pessoas que você está vendo aqui. E é claro, se você também não consegue obedecer às pessoas que você vê, você também não vai conseguir obedecer ao Senhor Jesus que você não vê. Isso é fato. Para que a gente possa sincronizar isso, eu sempre digo, gente, Espírito Santo sobre as nossas vidas. Não tem para onde correr. O homem natural não entende as coisas do Espírito. Gente, as coisas do Espírito só vão ser entendidas pelos espirituais. Então a gente tem que buscar o Espírito Santo. Parece lógico, evidente? Sim, é tão lógico que as pessoas não conseguem entender. Com a minha razão, com a tua razão, você não vai entender absolutamente nada. As coisas de Deus, eu entender, você entender, nada. Nós só entenderemos com o Espírito Santo dentro de nós. Então, esse texto fala claramente sobre isso. Por que a gente entende que o nosso Deus é o nosso pastor? Porque o Espírito Santo está em nós. Por que entendemos que nós somos ovelhas do Senhor Jesus Cristo? Porque o Espírito Santo está em nós. A gente consegue mensurar isso. E através disso a gente pode entender que aqui nessa terra, membrando em alguma congregação, a gente vai conseguir conviver com as pessoas. Ou pelo menos entender que, gente, se não fosse assim, não haveriam várias denominações, né? Mas, enfim. A gente também não pode generalizar as coisas. Então a gente procura, na medida do possível, estar em um local onde a gente se sinta bem para buscar e para adorar a Deus, e ali a gente consiga conviver com os irmãos em unidade, respeitando as autoridades que estão lá. Isso é fato. Isso é fato. E é o mínimo que a gente precisa fazer para a gente conseguir produzir e ser abençoado. Gente, a gente só vai ter bênção com isso. Pastor, vai acontecer fatos onde, infelizmente, eu sei que você está pensando aí. Acontece. Acontece. E isso a gente precisa entender que é muito difícil, porque quando você faz parte de uma congregação durante muito tempo, e acontece alguma coisa e você já está acostumado com aquela congregação, com a liturgia do culto, enfim, com as coisas, é difícil você se ajustar em outra denominação. É difícil. Porque muitas são as liturgias dos cultos. O Deus é o mesmo, né? É interessante. O Deus é o mesmo que todo mundo busca, mas as liturgias dos cultos, elas são diferentes. São diferentes. Então, que nós possamos, em nome de Jesus, nos mirar no Deus que é o nosso pastor e entender que Ele está cuidando de nós e que enquanto estivermos aqui nesta terra, Ele vai continuar cuidando da gente. Ele não deixou a gente. E um dia Ele nos reunirá, nos agrupará para a grande Jerusalém Celestial, que é o nosso foco, que é o nosso alvo, que a gente não pode perder de vista jamais, senão a gente perde toda a nossa vida.